complicado. Olha, por exemplo, eu estava estudando sobre isso aqui. E aí você para analisar uma coisa muito impressionante, interessante, quando a gente fala da Torre de Babel. A gente já pensa o quê? A construção de tijolos, e aí passou betume. Aquele betume ele é justamente um isolante. O mesmo betume que passou para construir os tijolos da torre foi o mesmo betume que passou na arca. Então, se é um isolante, para que serve então esse isolante? É só para impedir da água entrar? Não. Poxa, veja. Tudo aqui dentro é preto. Pintado de preto. Com... Ó, escuta. Entendi. Eu entendi. Com o teto com esses... O teto com esses... Tipo isopor? Por que você colocou tudo isso aqui? Porque você entende de som e você quer isolar alguma coisa. Você quer isolar o som de fora como você quer isolar o som de dentro. Então o que é a Torre de Babel, afinal de contas? Eu pergunto para você, como que eles vão conseguir chegar ao limite do céu construindo tijolo? Então será que a intenção da torre era isso mesmo? Porque não tem cabimento construir uma torre gigantesca, porque não há como chegar ao domo do céu. Primeiro que o ar não dá. Não tem como respirar. E aí que as pessoas não entendem. Não, eles foram ali, encontraram um lugar chamado Sinai, e ali começaram a colocar tijolos e construir uma torre, uma cidade, uma torre, e foram subindo. Peraí, isso não tem lógica. Isso não é um edifício de 30, 60 mil, 50, 200 andares. Tem que ter uma revelação em cima dessa torre. Por que as pessoas... Eu vou voltar na torre de novo. Mas por que as pessoas fazem trabalhos espirituais e abrem portais debaixo de árvores? Por que usam árvores? Ninguém para entender, ninguém para compreender, ninguém para pensar que as árvores nada mais é do que antenas. Quantas das vezes eu usei a mangueira lá de casa para colocar minha antena porque eu não tinha bambu? Para a recepção fosse melhor, para pegar uma sintonia melhor, uma frequência melhor. É por isso então o mistério de subir ao monte? Porque quanto mais você subir, mais próximo você está de onde você quer. Você está atravessando portais. Lembra, Moisés passou 7 dias no monte. Depois de 7 dias o portal se abriu. A nuvem se abriu, ele entrou para onde? Cara. Eu subo o monte porque eu quero me apresentar, eu quero me chegar perto de Deus. Mas quando você sobe o monte, você não quer subir um monte pequeno, você quer, porque você entende dentro de você que quanto mais alto você for, melhor é. Mais puro fica. É muito tremendo isso. Isso é uma coisa muito louca, mas é real. É muito real, William. René, isso é muito sério. Eu não estou falando besteira, eu estou falando uma verdade que poucos pastores querem entender. Vai ter gente que vai dizer, mas não acredito nisso. Peraí, as árvores são grandes. Quantos que já não colocaram suas antenas? Quanto mais alto para você, melhor. Por isso que eu estou falando sobre energia, porque a energia é tudo. Sem energia você não consegue ligar telefone, sem energia você não consegue ligar nenhum tipo de aparelho. E o que vai mostrar para você que o seu aparelho está funcionando não é energia. Por isso essa loucura que a gente paga o preço pela energia. Só que a energia, ela não é só uma energia qualquer, ela é pura, ela é concentrada. A energia tem tudo. Você cria no seu próprio corpo. Por isso que eu disse que o nosso corpo é um campo de energia, porque nós criamos energia. E todo o funcionamento do nosso corpo, individualmente falando, também é através da energia. Todos os seus órgãos têm uma proteção. De alguma maneira tem uma proteção. Para quê? Para que nada te afete. Então quando você descobre
Quando você descobre a maneira de cuidar de um coração, de um fígado, de um rins, do corpo do ser humano, você encontrou um portal. Aí entra as descobertas. Então, o que as pessoas procuram descobrir no físico, eu também tenho condições de descobrir no espiritual. Agora, existe um preço a pagar para que você descubra. O que você tem para me dar? O que eu tenho para te oferecer para mim te dar o conhecimento que você quer? O cara se forma na faculdade, mas ele tem que pagar por esse conhecimento para ele ser aquilo que ele deseja ser. Então ele vai abrir portal. Uma porta de conhecimento. E isso vai gerar energia, isso vai gerar tudo, frequência, isso vai gerar tudo. Então, quando o inimigo desceu na terra, o que ele ofereceu para os homens até o dia de hoje? Por que muitas pessoas são enlouquecidas pelo lado oculto? Por quê? Porque são coisas que no nosso meio, que deveria de ter esse conhecimento, ninguém quer porque tem medo. Mas como eles não têm medo e têm curiosidade, têm vontade de entender, então o diabo já vou te dar. Mas então o pessoal da Torre de Babel, o intuito era abrir portais. Sim. E eu vou falar pior ainda, vou falar uma coisa para a pessoa ficar doida. Isso. O problema deles é o seguinte: eles queriam quebrar aquilo que impede deles descer. E você vai dizer, como? A terra não foi dada para o espírito mau. A terra não foi dada para demônios, a terra não foi dada para esses espíritos. A terra foi dada para o homem, não podia entrar. Mas cada vez que o homem pecou, ele quebrou um portal e abriu uma brecha, uma entrada. Então veja, a Bíblia não diz que quando Jesus voltar vai nos arrancar daqui de dentro? Então nós estamos dentro de um lugar que não temos como sair, somos prisioneiros dessa terra. Ninguém sai, só sai através da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus vai vir, quando ele vir ele vai quebrar esse portal que prende nós aqui dentro. Então o que prende dos nossos inimigos descerem aqui na terra por completo é justamente essa quebra de portal. Então, quando eles construíram ali a Torre de Babel, eles construíram com o intuito de quebrar esse portal, esse domo, e descer todo mundo aqui para baixo, e entrar todo mundo. É uma invasão de supermercado. Quebrou a primeira porta, todo mundo invade, todo mundo pega o que quer. Então, eu vou te dar formas, vou te dar meios, vou te dar condição de você fazer a coisa certa. Como você entrar sem ser apercebido por outros? Como você entrar sem ninguém ver? Então, conhecendo, tendo esse conhecimento que existe lugares, veja, Deus não queria nada mais, nada menos do que levar Abraão onde levou Jacó. O projeto de Deus era levar Jacó num lugar onde o projeto de Deus era levar Abraão onde levou Jacó. Que lugar? Jacó diz, não existe outro lugar, não sei se essa é a casa de Deus. Aquele encontro que Jacó teve com Deus, aquele encontro não era só para Jacó, aquele encontro era para Abraão. E ainda vou além, aquele encontro era para o pai de Abraão, porque Deus revelou ao pai de Abraão que ele tinha que chegar em Canaã. E aquele era o lugar determinado para chegar. Veja, quando o povo acabou de passar aí do Egito, que eles atravessam tudo que tem que atravessar, a Bíblia diz que eles chegam num lugar chamado, qual é o lugar? Gigal. O que significa a palavra Gigal? Sacrifício, encontro. Mas a palavra Gigal no hebraico significa o quê? É círculo de pedra. Então, em Gigal, Deus levou o povo a um portal. Era ali que Deus queria. E não foi ali que houve o sacrifício? Que sacrifício? Os prepúsculos, os cortes, os sacrifícios. Porque se não tem sangue, não tem sacrifício. Então, para se abrir portais, tem sacrifício. Então, há sacrifício com flor de farinha, há sacrifício com frutas, mas o maior sacrifício que abre qualquer tipo de portal e que leva você onde você quiser é o sacrifício de sangue. Por isso que algumas outras religiões usam até hoje o sangue. Sim. E o nosso portal não precisa mais de usar sangue porque o sangue de Cristo continua para sempre. Ele é a porta. Então o intuito do portal é esse. É você levar o homem a dimensões que o homem tem curiosidade de conhecer e vai conhecer. E vamos lá então. E
Já aconteceu de Deus te levar em algum portal? Você lembra a primeira vez que você passou por um portal e como foi? A primeira vez que eu passei por um portal, eu estava dentro da empresa onde eu trabalhava e eu tinha entrado no momento de descanso. Eu tinha feito meus trabalhos todos e entrei na minha hora de descanso. E estava deitado no chão e eu vi o meu espírito sair de mim. O meu espírito saía de mim. E o Senhor me levava ao portão principal da empresa. E eu via lá naquele portão principal, eu vi um segurança. Mas nunca fui te falar com ele. E o Senhor dizia para mim assim, vai até ele. Mas eu tinha que atravessar e sair de onde eu estava para poder ir até ele e chegar naquele portal que ele estava. Automaticamente eu não saí físico, mas eu fui andando pelo Espírito até ele. Então Deus me fez atravessar esse portal e eu fui até ele. E o que Deus mandou falar para ele, eu falei. Quando Deus me trouxe de volta para o meu corpo, porque eu saí da dimensão que eu estava dentro da empresa e fui numa outra dimensão onde estava aquela pessoa. Quando eu voltei, para o meu corpo ali e que eu despertei do que eu estava, o Senhor falou assim, agora vai até ele, porque eu já te mostrei quem é. E quando eu fui até ele, que cheguei até aquele segurança no portão, ele disse assim, eu já estava te esperando. Meu Deus. Que coisa, meu amigão. Então isso são portas, você não tem como atravessar nenhum lugar. Para mim entrar na sua casa eu tive que passar pela primeira porta, que é o teu portão. Depois eu tive que entrar nessa outra porta para entrar aqui dentro. Então para todos os lugares que você for, tem uma porta. Não somente uma porta física, mas tem uma porta espiritual. Vamos lá, Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Aí ele começa a dizer assim, levantai, ó portas, as vossas entradas. Ora aqui, que portas são essas? Então quantas portas e quantas dimensões e quantos mundos Jesus não teve que passar para chegar até o céu? E quando ele chega no céu, então me faz entender que existe um grande portão lá dentro. E ninguém entra se não for permitido e se não for anunciado. Então alguém está dizendo, levantai, ó portas, as vossas entradas. Por que eu devo levantar a porta? Porque entra o Rei da Glória. E alguém está dizendo, quem é esse Rei da Glória? Então tem que ter toda uma explicação para que essa pessoa entre onde você quer entrar. É acesso. Jesus disse, eu sou acesso. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o acesso para onde você quer ir. Aonde você quer ir, eu te levo. Tanto no físico como no espiritual. É por isso que ninguém vai ao Pai se não for ele. Se não passar por ele. Ele é a porta. Ele é a porta.